1 Samuel, como a gente costuma dizer, né? Mas é o primeiro livro de Samuel, lá no Antigo Testamento, no capítulo 1 e no versículo 9 a seguir. Vou estar lendo na Nova Versão Transformadora. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado na entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, olhai com atenção para o sofrimento da tua serva. Se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas, como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli, que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e o seu rosto já não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar o Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Amém? Podeis assentar aqui na igreja. E voltando a um versículo de onde nós começamos a leitura, no versículo 9, o versículo 8 diz: Ana, por que você chora? Perguntava o esposo dela, Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Meus irmãos, inicio aqui dizendo que tem situações em nossas vidas, tem momentos, tem percursos das nossas vidas, tem problemas que nós enfrentamos, tem dificuldades que são colocadas à nossa frente e que às vezes palavras humanas não são suficientes, ajuda humana não é suficiente. Não porque as pessoas não nos amam, não porque as pessoas não estão ao nosso lado, simplesmente porque as pessoas, todos nós, somos limitados e não temos o poder, por assim dizer, de alcançar o coração dessa pessoa, ao ponto de tirar a angústia, o problema, a dificuldade, seja lá o que for que essa pessoa esteja passando. Nós vimos a história de Ana, uma pequena parte da história de Ana. E o versículo 8 diz que aquele marido era muito bom para aquela esposa, mas ela chorava, ela sofria, ela era uma mulher angustiada, era uma mulher que não tinha alegria na vida, porquanto que ela não tinha filhos. E se nós lermos desde o primeiro versículo, nós vamos ver a causa desse problema, que Eucana tinha 2 esposas, uma tinha filhos e a outra não, que no caso era Ana. E naquela época, gente,
mulher não ter filho era quase uma maldição. Era praticamente, a mulher era amaldiçoada porque não tinha filhos. E diz que essa outra mulher que tinha filhos debochava, pegava, como se diz hoje em dia, né? Pegava no pé de Ana, e a Ana, aquilo era terrível. Além de ela não ter filhos, tinha mais esta outra abençoada para ficar no calcanhar dela, cutucando ela, menosprezando. Então ela estava num dia muito triste, muito abatida, chorava, não comia. Parece eu, quando estou nervoso eu não como, né? Meu irmão mais velho, quando está nervoso, ele come tudo e não sente que comeu. Eu sou o oposto. E Ana também era assim, ficava nervosa, triste, angustiada, não comia. E ele disse: mas eu não te faço tudo para você? Eu não te cuido, eu não te amo mais como 10 filhos? Meus irmãos, minhas irmãs, nós seres humanos somos extremamente limitados. Nós somos extremamente limitados. A nossa natureza é limitada. Por mais que Elcana, o marido de Ana, amasse ela, cuidasse dela, não era o suficiente. E ela sabendo disso, Ana sabendo disso, ela recorreu a quem poderia acalentar, a alguém poderia lhe dar a vitória. E nós vimos a partir do versículo 9 então, que um certo momento eles comiam e bebiam em Siló. Aqui não cita quem era, mas dá a entender que era a família de Ana. Dá a entender que era a família de Ana, junto com seu marido, junto com outras pessoas, se alegravam e tudo mais. E chegou o momento que Ana se levantou e foi orar, foi buscar a Deus, foi derramar a sua alma, como nessa versão que eu estou lendo aqui, ela foi se derramar, o coração dela, o versículo 15, foi derramar a sua vida, foi derramar o seu coração na presença de Deus, porque era uma mulher angustiada, extremamente triste. Queridos irmãos, a melhor coisa que nós podemos fazer quando estamos passando momentos difíceis é ir aos pés de Cristo. É claro que tem coisas que a gente passa que às vezes um irmão consegue nos ajudar, uma irmã consegue nos ajudar. Há momentos, há problemas da nossa vida que, embora o irmão ou a irmã não consiga nos auxiliar, mas essa pessoa estando perto de nós também nos ajuda. Eu acredito que isso acontecia com Ana. O amor do seu marido acalentava o seu coração, mas não era a solução. Ele não poderia dar a solução. Gente, está difícil o problema, está difícil a dificuldade na tua vida, gente. E você olha para mim, pastor, eu nem vou te contar o problema, porque eu acho que não tem a resposta, e poderá que eu não venha ter a resposta para você. Mas nós servimos um Deus que, quando o mar se levanta, nós servimos um Deus, irmãos, quando os problemas se levantam e parece que não tem mais solução, nós temos um Deus que nós podemos nos derramar o nosso coração e a nossa vida aos pés dele. E Ana chega, ainda que angustiava e chorava sem parar, ela orava: ó Senhor dos exércitos, olhai com atenção para o sofrimento da tua serva. A melhor saída para a nossa vida sempre é a oração, gente. A melhor saída, ainda que as pessoas não nos compreendam, ainda que as pessoas
não entendem. Eucana, embora amava a sua esposa, cuidava da sua esposa, ele não conhecia o íntimo do coração dela. Você vai perguntar: como assim, pastor? Como é que você sabe? Pela pergunta dele: por que tu chora, mulher? Por que tu não come? Já era para Eucana já entender o porquê que é o sofrimento da sua esposa, mas ele não entendia. Ele não sabia. Quem sabe até porque ela também não contou para ele. E nós vimos que até mesmo o sacerdote, quando olhou Ana, balbuciando apenas, mexendo a boca sem sair som, o primeiro pensamento que veio de Eli, o sacerdote: essa mulher encheu a cara, essa mulher aí achou o botijão de vinho e está lá bêbado, e foi repreender a mulher. Às vezes, as pessoas próximas ao nosso redor, gente, não vai ter a solução para nós, ou nem vai saber. Nós estamos sofrendo e a pessoa próxima a nós não vai saber que nós estamos sofrendo, seja porque não contamos, ou seja que a pessoa está tão distraída. Muitas vezes o líder da igreja não vai entender. No caso aqui, Eli, o profeta, o sacerdote, não conhecia Ana, e quando olhou Ana na situação de oração sem sair som, achou que estava bêbado. Sabia que pode acontecer, irmãos, que as pessoas próximas a nós não nos entendam, não possam nos ajudar. Pode ser que o pastor, o líder, não possa nos ajudar, mas nós temos um que não só pode, como tem o desejo de nos abençoar. Aleluia. Mas só que nós temos que fazer igual Ana. Ana era um exemplo aqui. Ana foi recorrer a quem podia lhe ajudar, e ela entrou em oração, irmãos, ao ponto que ela fala no versículo 15, que ela diz a Eli: eu estava derramando o meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Amado, nós não podemos ficar com a tristeza, com a luta, com o problema para nós. Irmãos, quando nós ficamos com os problemas para nós, quando nós seguramos para dentro de nós, nós ficamos igual Ana, profundamente triste, angustiada, com aflição no nosso coração. Mas vamos pegar o exemplo de Ana e vamos aos pés do Senhor. E Ana então fez um voto a Deus: Senhor, se tu ouvires a minha oração, se o Senhor atender o meu pedido e me deres um filho, eu vou consagrá-lo a ti. Vou consagrar a ti. E ela, depois a gente lendo até o final da história, nós vamos ver que ela teve e ela consagrou o seu filho para Deus. E foi um juiz desde a mais tenra idade, bem novo até a sua velhice, um dos melhores juízes que Israel teve. Ela cumpriu com o seu voto, ela cumpriu com a sua palavra. Irmãos, nós devemos de persistir em oração, contando a Deus as nossas angústias, os nossos problemas, derramar a nossa vida aos seus pés diante do Senhor, mas nós devemos de cumprir a nossa palavra. Quantas vezes nós oramos, pedimos, Deus abençoa, Deus abre portas, e nós não prosseguimos em servir ao Senhor.
Parece que queremos somente aquela bênção, mas não queremos pagar o preço de servir a Deus. Nós, seguindo a leitura bíblica, nós vamos ver que mesmo depois de toda essa oração, de toda essa angústia, depois daquela conversa, né, com Eli, e ela explicando para Eli, o sacerdote, que olha, eu não estou bêbado, eu sou uma mulher de caráter, eu estou assim porque eu estava orando ao Senhor, eu estou triste, eu estou com aflição. Então Eli disse: olha, então, sendo assim, que Deus de Israel te conceda o que você está pedindo, que Deus te conceda o que você está pedindo. E o versículo 18, ela agradece a Eli, e o texto diz que Ana voltou a se alimentar e o seu rosto já não estava mais triste. Sabe o que se chama isso, irmãos? Confiança em Deus. Confiança em Deus. Nós podemos estar passando por problemas, e passamos por dificuldades, passamos, mas nós devemos, gente, de orar, derramar o nosso coração ao Senhor com toda a nossa alma, assim, orar e confiar em Deus. E voltar a se alegrar em Deus, confiar no Senhor. Bendito seja Deus. E diz o versículo 19, que na manhã seguinte a família toda se levantou bem cedo e foi adorar a Deus. Isto é, foi cultuar, foi à igreja, foi ao templo. Amados, uma oração só não é o suficiente. Nós devemos de manter a nossa busca ao Senhor. Não, fiz essa oração, acabou, deu, não preciso mais da igreja. Tá bom, eu vou um domingo por mês na igreja, tá bom, amém? Não, gente. Ana, depois de todo aquele clamor, de todo aquele choro, depois de ver o sacerdote dizer: ó, que o Senhor te conceda o que você está pedindo. No outro dia de manhã, ela seguiu a sua vida de servo de Deus, foi ao templo com toda a família, adorar a Deus, engrandecer a Deus, e que eu e você devemos de fazer. Deus não me respondeu a minha oração, por isso eu deixei de ir à igreja. Deus não respondeu a minha oração, por isso eu não estou mais em comunhão com Deus. Ana permaneceu, buscando e invocando o nome do Senhor. Servir a Deus está muito acima das bênçãos que Ele nos concede. Servir a Deus está muito além das bênçãos que Ele nos dá, ainda que Ele nos dá as bênçãos. E então, terminando a reunião, eles voltaram para casa, e lá Eucana conheceu a sua esposa Ana, e ela, diz o texto, que ela engravidou e deu luz a um filho. Ali Deus confirma a oração que Ana pediu. Ali Deus confirma o que a Ana tanto pediu a Deus, e o seu coração se alegrou, e ela disse: eu pedi ao Senhor. Eu pedi ao Senhor. Veja um coração agradecido a Deus, irmãos, um coração grato, um coração que reconheceu que Deus lhe abençoou e ouviu a sua oração, e logo após no sentido de algum tempo depois,
ela realmente cumpriu com a sua parte no sentido de conduzir o seu filho até o templo e ali dedicou ele ao Senhor. O que serve para nós esse ensinamento, irmãos? Esse princípio, esse acontecimento aplicando para as nossas vidas. Nós devemos de orar, devemos de confiar, e quando Deus nos der a bênção, nós devemos de louvar a Deus pela bênção. Não achar que é o nosso braço forte, não achar é porque realmente eu trabalhei, eu me esforcei, eu fiz de tudo, não. É louvar a Deus por aquilo que Deus nos abençoou, que Deus derramou sobre nossas vidas. Eu já contei para os irmãos aqui, irmão, a minha família não tinha um pinto para dar água, não tinha um pinto para dar água, não comia ovo para não botar a casca fora. Hoje a família, graças a Deus, todos já grandes, crescidos, a grande maioria tem a sua casa própria, a grande maioria vive bem. Eu olho para trás, vendo o que a minha família já passou, eu tenho absoluta certeza que é a bondosa e misericordiosa mão sobre a minha família. Eu digo a minha família agora, depois de casado, eu digo a família, os meus irmãos e minhas irmãs, a misericórdia, a bondade de Deus sobre a minha família. A minha mãe criou 5 filhos sozinha, levantando às 4 da manhã, indo trabalhar, chegando tarde em casa, mas ela tinha uma oração que dizia: Senhor, quando eu chegar mais perto da minha velhice, que eu vinha ter uma velhice tranquila. E Deus atendeu a sua oração. Quando ela já tinha um pouco mais de idade, teve uma velhice, por assim dizer, tranquila. Os filhos tudo na volta, não lhe faltava comida, que antes ela deixava de comer para nos dar o alimento. Depois de mais idade não precisava. É resultado da oração, da busca. E uma coisa que não faltava no coração da minha mãe era a gratidão. Sempre que nós entrávamos nesses assuntos, esse filho, eu sou grato a Deus, isso eu vejo tudo Deus abençoando. Eu vejo vocês, filhos, crescendo, sendo prósperos, enfim, tendo famílias. Eu vejo que é a bondosa mão, porque todo dia e de noite eu oro por vocês. E eu sei, irmãos, que se hoje tem uma casa, se hoje tem uma família, se hoje tem resultado das orações da minha mãe, das minhas orações, das orações da Andréia, temos que ser gratos, irmãos. Temos que reconhecer que é a bondosa mão de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, os cuidados de Deus. Mas em contrapartida, irmãos, Deus faz tudo isso. Em contrapartida, nós, com o coração agradecido, nós vamos agora virar as costas para Deus, em hipótese alguma. Em hipótese alguma. Nós não podemos esquecer de um só benefício que o Senhor tem dado a nós. E é no sacrifício, é na busca. Agora a irmã Marta ali, eu fui conversar com ela. Irmã Marta, irmã super simpática, pastor, hoje estava frio, pastor. E ela acho que pensou a mesma coisa que eu. Eu nem ia vir na igreja, hoje estava muito frio. Tivemos o mesmo pensamento, irmã. E daí, como pastor, eu disse: não posso faltar o culto, vai ficar feio, tem que ir. Mas é assim, é no dia frio. É no dia frio. Não é quando tudo está bem, não é quando tudo dá as mil maravilhas. É justamente ao contrário, é quando tudo está vindo de contra nós. Ana tinha a outra esposa do seu marido, lhe perseguia, lhe caluniava, menosprezava. Tinha um marido que não entendia muito bem os sentimentos da esposa. Tinha um sacerdote que lhe chamava de bêbada. Olha a situação de Ana. Eu vou abandonar a igreja,
eu vou largar desse Deus de Israel, eu vou fazer. Não, foi aos pés de Cristo, de Deus, no caso, não, do Deus de Israel, né? Foi a oração, irmãos. E não é o nosso exemplo de hoje em dia, irmão. Não é o nosso exemplo. O que nós não temos que fazer? Nos afastar. Eu já conversando já com alguns irmãos aqui da congregação, não outros irmãos até que já saíram aqui da congregação, acharam um pastor melhor, e pastor, eu vou parar de ir na igreja, que eu estou passando por um problema, impactos e tal. Você não, só me responde uma coisa assim: deixar de ir na igreja no domingo 1h30 vai resolver o teu problema? Vai solucionar todos os teus problemas? Deixar de ir na igreja no domingo das 8 das 9h30 tá resolvido? Esse é o problema? E ele parou para pensar: não, né, pastor? Eu disse: pois é, meu irmão, não deixa o inimigo te cegar. E nós temos esse pensamento, irmão, quando os problemas, as dificuldades vêm sobre nós, irmãos. Ou quase que o primeiro pensamento é: eu vou deixar de ir na igreja, eu vou parar de frequentar, eu vou parar de fazer, eu vou parar de fazer isso, parar de fazer aquilo. O meu marido, a minha mulher não me entende, o pastor não me entende, os meus amigos não me entendem, ninguém me entende. Eu vou parar. Essa não é a solução, querido, porque tu está te afastando justamente daquele que poderia te solucionar os seus problemas. A nossa ação tem que ser oposta à situação de se afastar, mas de se aproximar a Deus, o Deus dos exércitos, nos aproximar daquele que pode nos atender. Pode uma mãe esquecer do seu próprio filho que amamenta, mas eu digo, eu, Senhor, jamais esquecerei de vós. Não esquece de nós, irmãos. Deus zela por nós. Nós que não costumamos ver a linha do tempo da nossa vida e achamos que é coincidência, achamos que é Cristocidência. É Deus agindo na nossa vida, é Cristo agindo na nossa vida. Bendito seja Deus. Não é coincidência. É coincidência que o Benítez, o Márcio, que ficou na vida 2 meses desempregado, isso é coincidência. Tem tanta gente que fica 1 ano, 2 anos, 3 anos desempregado, e o Benítez ficou o máximo 2 meses. Primeiro, porque eu não sou vagabundo, eu pego qualquer coisa, minha família vem em primeiro lugar. Estou desempregado, tem que carregar pedra, cavar buraco, todo o Benítez está lá. Tem gente que quer escolher serviço, aí fica desempregado em 3 anos mesmo. Mas eu vejo como a bondosa e misericordiosa mão de Deus. Faça, irmãos, agora uma retrospectiva na tua vida, na vida da tua família, e veja se a bondosa mão de Deus não sempre esteve lá, te abençoando. Pastor, mas eu posso contar esse problema, aquele problema. Mas você vai contar milhares de problemas que nós temos no mundo dominado. Diz a Bíblia que o mundo jaz do maligno. É claro. Eu fico indignado, irmãos, com aqueles irmãos: pastor, o diabo está sendo. Mas irmão, vai contar. Tu acha que o diabo vai estar dormindo? O diabo vai se levantar. Mas pastor, quando eu era do mundo, enchia a cara, traía a esposa, fazia, aprontava, eu não tinha tanto problema. Agora eu venho para a igreja, tem tanto. Mas irmão, para de ser cego. Lá tu estava sendo o cavalo do diabo. Para que o diabo ia te incomodar? Agora, quando a gente é transportado do reino das trevas para o reino do seu Filho amado Jesus Cristo, é claro que a gente compra Satanás e todo o inferno contra nós. Mas nós temos a promessa, irmãos, de Jesus Cristo: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós temos a promessa, e pode vir capeta, pode vir Exu Caveira, pode vir não seja lá o diabo que for, pode se levantar. Nós somos
somos fracos, mas aquele que habita em nós é forte. O Espírito Santo de Deus, que é Deus. Então vamos pegar esse exemplo de Ana. Ana, mulher sofredora, até um certo momento da sua vida. Ana, marido não entendia, profeta não compreendia, mas ela foi aos pés de Deus. Hoje pode ser que eu não te entenda, amigos não te entendam, teu pai não te entenda, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos, ou os teus pais não te compreendem, o pastor não te compreende, o líder não compreende, mas eu quero dizer, tem um que te compreende e quer escutar a tua voz na oração. Aleluia. Sem reservas. Aqui quando o texto diz que Ana derramou o seu coração aos pés do Senhor, derramou diante do Senhor, esse derramar de coração é confiança em Deus, é totalmente confiante em Deus, é anular a sua vontade, anular as suas forças todas e confiar apenas no Senhor. Eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já tiveram e passaram por essas experiências. Eu tenho certeza que muitos amados aqui já passaram por essas experiências de confiar inteiramente no Senhor e o Senhor atender a oração. E depois disso, a nossa alma fica tranquila, né, gente? Nós parece que temos, como diz o ditado, caminhando nas nuvens, voando. Então, portanto, amado, não fica com esse problema no teu coração. Gente, não fica guardado no teu peito, irmão. Não fica choramingando, gente. Não fica reclamando. Pior coisa é crente reclamando, gente. É uma coisa horrível, gente. Crente sempre reclamando. Meu pai, pastor não dá, irmã não dá. Irmã Evinha ora por mim, vocês oram por mim, irmão Pedro, irmão ora por mim. Claro que devemos orar e oramos. E oramos e devemos. A Bíblia ensina a orar uns pelos outros. Mas oração é orar com ação. Não é pedir para a igreja orar e eu ficar sentado não fazer nada, não mudar de vida, não lutar contra aquilo que me persegue. É agir. Ana orou e agiu, né? Daniel. Ana orou e agiu. Pegou, fez toda aquela oração. O sacerdote disse: Ana, Deus vai te conceder conforme o teu pedido. No outro dia de manhã, toda a família para a igreja. Vamos para a igreja, vamos orar. Vamos orar. Acho que Ana também já repetiu mais: o Senhor, não esquece da tua serva. Ontem eu orei um monte e eu acho que o Senhor me respondeu. Hoje estou orando de novo. A própria Bíblia diz que quando chegaram em casa, Ana e Elcana tomaram um chimarrão, almoçaram, e na sexta da tarde ela se nego velho, vamos dar uma conversada mais de perto. O Senhor disse que vai me dar a bênção, né? Foi agindo. Somente Maria foi engravidada pelo poder do Espírito Santo. As demais mulheres não é pelo poder do Espírito Santo, no sentido de, né? Não, uma visita Maria Elcana, vamos dar uma cesteada na hora de tal, não deixar restos familiares por ali, e nós vamos agir, que Deus já prometeu a bênção para mim. É engraçado, mas é real. Qual é o problema das nossas vidas, irmãos? Eu quero emprego, pastor. Eu oro, eu quero emprego. O que você vai fazer amanhã, segunda-feira, dia mundial de procurar emprego? Eu fico em casa, pastor, tomando chimarrão. Então, aí fica difícil, meu. Vai, pega os currículos e vai largar currículo. Vai largar currículo, corre atrás, fala com um, fala com o outro, manda o currículo assim. Hoje tem as internet, ainda fica melhor, mais fácil. Vai, te vira nos 30, vai à luta. Vai à luta. É uns exemplos. Eu quero essa bênção, procura, ora, busca Deus, Senhor, me dá a tua vitória, eu confio em ti. Mas não
não nos isenta, irmãos, de agir. Nós aprendemos aqui, umas quartas-feiras passadas, algum tempo atrás, sobre oração. Oração sem ação não vale nada. Eu quero trabalhar para o meu Senhor. Senhor, me usa nas tuas mãos, Pai, eu quero ser usado. Tu não lê, tu não faz nada, tu fica dormindo à tarde, não vem na igreja. Como Deus vai te usar, gente? Ou vai nos usar? Os irmãos entendem? Oramos, confiamos em Deus, mas agimos também na fé no Senhor. Louvado seja Deus. Vamos nos pôr em pé, gente. Está um tanto frio, eu não quero judiar muito. Mas oração, gente, confia no Senhor. Deposite aos pés de Cristo. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Não precisa contar qual é o problema, é óbvio. Mas algum dos irmãos e irmãs aqui já recebeu uma bênção assim, ó, que parecia uma coisa aqui impossível, mas foi na oração, confiou no Senhor e Deus deu vitória? Levanta a mão aí para mim ver. Tem alguém? Olha aí. Fica com a mão levantada aí, Zana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Já até perdi a conta. Quantas aí? Tá aí. A irmã Evi já até perdeu as contas, né, irmã Evi? Ah, Jesus amado. Eu acho que foi. Acho que foram umas duas aí. Então, tá aí um exemplo, gente. Tá aí. Por isso que nós estamos aqui, gente, porque os irmãos estão aqui. Não é coincidência, gente. Não é coincidência, pessoal. É persistência, é confiança, é crer, é acreditar, é viver. Sexta-feira, para quem não veio aqui, a irmã Evi não estava no culto na sexta, né, irmã Evi? Eu não sei porquê, porque era culto dos jovens, a irmã não veio. A irmã Evi não estava aqui, né? Nem a irmã Maria Helena não estava aqui no culto. Eu não entendi porquê, né? Não sei. As irmãs também entenderam o que eu quis dizer. Mas a pregação que foi falada na sexta-feira teve uma partezinha, irmã Evinha, que eu achei linda, que eu entendi que Deus estava falando comigo. Que quando o Senhor curou aquele homem que estava 38 anos enfermo, estava ali 38 anos, paralítico, moribundo, um Zé Ruela, não tinha nada, e o Senhor disse para ele: eu vou te curar, acabou o teu sofrimento, eu vou te curar. E o homem creu. O homem não pediu, não questionou Jesus sobre a cura. Não, mas quem é que tu é? Primeiro me diz quem é que tu é. Tu é um sacerdote, tu é um profeta, tu é quem? Não, ele creu, irmãos, e o Senhor curou ele. Jesus curou ele. Eu acredito que depois da cura, ele foi procurar saber quem era Jesus. Melhor. A mesma coisa nós, irmãos. A mesma coisa nós. Muitas vezes nós questionamos muitas coisas a respeito de Jesus. O Senhor nos chama, e eu não estou falando as pessoas lá de fora, estou falando nós aqui dentro. O Senhor nos chama para fazer alguma coisa, o Senhor, alguma coisa na nossa vida. Primeira coisa é o eixo de questionário: mas será que Deus é isso? Será que é aquilo? Será que é aquele outro? Será isso? Primeiro tem que saber tudo isso. Não tem como, não. O justo viverá pela fé. O Senhor me chama, amém, estou indo. Depois nós vamos questionar, depois nós vamos saber o que. Mas primeiro agir por fé na presença de Deus. E nessa noite Deus te chama para servir a Deus. Nessa noite o Senhor nos chama e te chama para tomar uma posição diante de Deus. Ah, pastor, mas eu não sei, sabe? Então fique com o questionamento. Mas nesta noite Deus te chama para você agir com fé. E os questionamentos depois Deus vai te respondendo, vai te esclarecendo as tuas dúvidas, assim como foi comigo, assim como foi com muitos irmãos. Amém? Eu quero orar nessa noite por aquela pessoa, por aquele irmão, tá? Por as famílias aqui que estão passando por um problema, uma dificuldade, assim como Ana estava passando.
e ela buscou em Deus a solução. Eu quero convidar você, meu amado irmão, que está precisando de oração. Pastor, eu estou passando por uma situação complicada, uma situação difícil. Sim, assim, queremos orar por você. E para demonstração de fé, eu quero convidar você a vir até aqui na frente. Vem até aqui, por gentileza. E você, meu querido irmão, que está aí no banco, está tudo bem com você? Amém. Pastor, está tudo tranquilo, tem uma lutinha aqui, mas coisa, né? Show. Que problema todos nós temos, né, irmãos? Dificuldade todos nós passamos. Mas mesmo assim, você quer vir aqui na frente, há espaço ainda, queremos orar por você. Queremos abençoar a tua vida. Amém? E eu chamo aqui o nosso irmão Pedro. Passa aqui o irmão Pedro aqui em cima. O nosso irmão Roberto. Passa aqui o irmão Roberto. Passa aqui em cima juntamente comigo. Vamos estender nossas mãos para esses amados. E vamos orar por cada um deles. Aleluia. Feche teus olhos, querido irmão. E neste momento, você que está aqui na frente também ore. Entregue a Deus os teus problemas. Entregue a Deus, Ele pode resolver os teus problemas. Queridos, levante as suas mãos. Irmão Pedro, irmão Roberto, levante as suas mãos. Estenda para o povo e oramos ao Senhor. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, neste momento queremos te apresentar, Senhor, a cada irmão, a cada irmã, Senhor, que aqui está. A cada amigo, a cada amiga, Senhor, que aqui está, Pai. Pai querido, tu conheces a situação que eles estão passando, seja situações, Senhor, de enfermidade, situações financeiras, situações espirituais, momentos difíceis na fé cristã. Senhor, tu tem a solução para o problema. O Senhor é dono do ouro e da prata. O Senhor é o dono das bênçãos. O Senhor é quem distribui a bênção. O Senhor pode solucionar problema. O Senhor pode curar enfermidades. O Senhor pode, Senhor amado, dar uma nova vida, uma vida transformada, uma vida renovada, uma vida, Senhor, mais do que vitoriosa em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós oramos por cada um desses amados irmãos e irmãs e te pedimos o milagre na vida deles, Pai. O milagre, Senhor, o milagre, Deus. Cura, liberta, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Soluciona os problemas familiares, os problemas conjugais, os problemas com filhos, com esposa, com marido. Oh, Pai, resolva os problemas, toma nas tuas mãos, em nome de Jesus. Cura a enfermidade, Deus, a enfermidade alojada no cérebro, a enfermidade alojada no fígado, nos rins, no estômago, oh Pai, na pele, nos ossos. Tu tem poder de curar e nós clamamos e invocamos o nome santo do Senhor agora e pedimos o milagre na vida desses amados e na vida das famílias aqui presentes, na vida dos pais, na vida das mães, na vida dos filhos. Que a bênção, a graça, o milagre e a bênção venha estar sobre cada um dos irmãos, sobre cada um dos irmãos, o milagre na vida de cada um dos irmãos, em nome poderoso de Jesus Cristo, assim oramos, amém.